Olá, pessoal, professor Luciano Marquesi, dando sequência aí às aulas aí da disciplina Matemática Financeira, tá? E hoje a gente vai colocar em prática aí aqueles conceitos aí que foram trabalhados no vídeo anterior de juros compostos, tá? Então, eu tinha explicado para vocês o conceito, a gente tinha apresentado as fórmulas aí, e hoje a gente vai colocar em prática aí como é que se dá esses cálculos aí das variáveis aí dentro da matemática financeira, os juros, o prazo, o valor futuro, o valor presente, tá? E mais à frente aí em outros vídeos e outros conteúdos, parcela, financiamento, enfim, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar aí o primeiro exercício, tá? Eu coloquei aqui na tela do lado, nessa tela aqui, um emulador. Esse emulador ele é importante para a gente, por quê? Porque ele vai exatamente simular as operações aí que são realizadas aí com a calculadora financeira, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma página, fazerfacil.com.br, tá? Tem outros emuladores, esses emuladores podem ser baixados até em aplicativo de celular, e a calculadora ela já foi elaborada para fazer aí, de uma forma direta, muito simples aí, esses cálculos, que através de outras calculadoras podem, para algumas pessoas, ser muito complicados. Tá? Então, vamos ver lá o primeiro exercício. Então, o primeiro exercício aí diz o seguinte, ó, uma aplicação especial rende 1,5% ao mês em regime de juros compostos. Certa pessoa deseja aplicar a quantia de R$ 620 durante 2 anos. Determine um montante gerado por essa aplicação. Tá? Então, o que que ele quer? Ele quer, na verdade, é o montante. O montante, a gente viu no vídeo anterior, que nada mais é do que o valor futuro. Tá? Eu tenho aí a fórmula para calcular o valor futuro, que é essa aqui, ó. FV igual valor presente, que é o nosso capital, multiplicado por 1 mais a minha taxa elevado ao meu prazo. Tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já deixei os cálculos prontos aqui para vocês entenderem e depois eu vou fazer na calculadora financeira para vocês verem como é muito simples. Então, FV, tá? Eu preciso aí identificar as variáveis aí são as seguintes, ó, ele já me deu a minha taxa, tá aqui, a taxa é 1,5, então coloquei aqui essa taxa sob a forma unitária, tá? Então, toda vez que eu for trabalhar com fórmulas aqui na calculadora científica, eu tenho que converter a taxa em percentual para uma taxa unitária. E como é que eu faço isso? A gente viu aí em aulas anteriores que basta dividir por 100 para ter uma taxa unitária. E essa taxa unitária é que vai ser trabalhada na fórmula. Então, a primeira variável aí é a taxa, 1,5% ao mês, que é 0,15, tá? Depois, ele me dá a informação do capital. Está lá a informação do capital, a pessoa aplicou aí R$ 620, é o nosso PV, então eu substituí aqui, ó, R$ 620, tá? E ele me deu o prazo também, ó, essa aplicação ela aconteceu por 2 anos. A gente viu aí que taxa e prazos precisam estar na mesma unidade de tempo. Então, eu não posso colocar aqui em cima, no lugar do N, aí, substituir o 2. Por quê? Porque a minha taxa foi dada ao mês. Então, quem manda nos juros compostos é a taxa. Então, eu tenho que converter o meu prazo aí para o prazo da taxa. E como a taxa foi dada ao mês, o prazo tem que ser convertido para meses. Eu sei que um ano tem 12 meses, obviamente, 2 anos são 24 meses. Então, eu só substituir aqui, ó, FV igual 620, que multiplica 1 mais 0,015 elevado a 24, tá? Então, esse N aqui seria o 24. Como é que vai se dar o cálculo aí na calculadora científica? Primeiro você soma, depois você eleva e depois multiplica. Então, eu somo 1 mais 0,015, vai dar 1,015, elevo a 24, tá? Esse resultado aí, somando e elevando, me dá esse número aqui, 1,4295, e aí eu multiplico esse resultado por 620, tá?
chegando aí ao final no valor de R$ 886,29. Esse seria aí o valor aí que a pessoa teria se ela aplicasse aí os R$ 620 por uma taxa aí de 1,5% ao mês, por um prazo de 24 meses. Agora eu vou demonstrar o cálculo na calculadora científica, tá? Perdão, na calculadora financeira, que eu coloquei aqui para vocês desse emulador, tá? Repare bem, a calculadora financeira ela já tem aí nesta fileira aqui as teclas aí que já vão me dar o resultado, ela já foi elaborada para isso. Então, aqui eu tenho o N para calcular o N, ou para lançar a informação do prazo. Aqui eu tenho o I, que é para calcular a taxa ou lançar a informação da taxa. Aqui eu tenho valor presente, que é o nosso capital, para calcular ou para lançar a informação do valor presente. Aqui eu tenho PMT, que seria a parcela, que a gente não vai trabalhar nesse vídeo, vai apresentar esses cálculos aí em outras oportunidades, principalmente quando a gente estiver trabalhando aí com financiamento, tá? E aqui eu tenho valor futuro, que seria o equivalente ao nosso montante aí do juros simples. Também vou usar a tecla aqui para calcular ou para lançar a informação. E aqui eu tenho o chamado CHS. CHS é basicamente para deixar ali o valor negativo, porque na matemática financeira a gente tem aquele fluxo de caixa, pessoal. Esse fluxo de caixa ele é composto por saídas de recursos e entradas de recursos, tá? Então, se você aplica um recurso, há uma saída. Se você resgata o recurso, há uma entrada. Como aqui, ó. Ele aplicou R$ 620, saiu o dinheiro do bolso dele, esse recurso vai ficar preso lá por um período de 24 meses, ele só vai ter a possibilidade de resgatá-lo após 2 anos. Tá? Então, uma saída e depois uma entrada. Então, são sentidos opostos. Então, quando eu estiver lançando aí as minhas informações na calculadora financeira, eu vou precisar aí identificar isso aí, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é limpar aí a memória da calculadora. Então, apertei o F de função CLX, limpei o que estava na memória da calculadora. Depois é só lançar aí as informações que eu tenho, tá? Lembrando aí que I é igual a 1,5% ao mês, valor presente R$ 620, R$ 620. O prazo, 24 meses. E o que ele quer é o nosso FV. Tá? Então, tá aí. São essas aí as informações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que é simples o procedimento para se calcular isso nessa calculadora financeira. Tá? Então, a ordem aqui que eu vou lançar não faz muita diferença. O que tem que ter é a sequência aí. Então, eu vou lançar aqui primeira taxa, 1,5 I. Então, digitei aqui 1,5, apertei o I. Não precisa dar Enter nem fazer nada. Depois, segunda informação que eu tenho, 24 é meu prazo. Digitei 24, N, tá? Por fim, o valor presente, 620, CHS, PV. O que eu quero? Não é o valor futuro? Então, basta eu lançar 3 informações na minha calculadora financeira para calcular uma quarta. Então, vou aqui, ó, vou clicar no FV e ele já vai me dar automaticamente a resposta. Então, tá aí, ó, R$ 886,29. Esse é o valor que eu teria, tá? Se eu aplicasse aí os R$ 620 por uma taxa aí de 1,5% ao mês.
Para vocês perceberem a diferença em relação ao regime de capitalização simples, eu fiz o mesmo cálculo aqui usando o regime de capitalização simples. Então, a gente viu aí em aulas anteriores que o meu montante é o quê? É o capital que multiplica 1 mais a minha taxa vezes o prazo. Então, eu só substituí, ó, capital R$ 620, está aqui, taxa 1,5% ao mês. Normalmente, na fórmula, eu tenho que trabalhar com a taxa unitária, basta dividir por 100. E o prazo aí, ó, 24 meses. Então, fazendo as contas, eu vou ter lá 620 multiplicado por 1,36. E aqui vai me dar um montante de R$ 843,20, o que é completamente diferente do montante que a gente calculou aí no regime de capitalização composta, que é o regime que de fato é trabalhado aí no mercado, tá? Então, aqui eu tenho uma diferença muito significativa aí, pessoal, de R$ 43,00 aproximadamente, tá? Em relação ao valor aí que eu teria obtido aí com o regime de capitalização simples, tá? Então, vamos para o segundo exemplo aí, o segundo exercício. Então, novamente aqui, ó, segundo exercício. Um capital de R$ 1.000, então, já tenho a informação, PV 1.000. É aplicado a juros mensais de 4% ao mês. Então, ele já me deu o N, tá aqui, ó. Oh, perdão, me deu a taxa, que é 4% ao mês, gerando um montante de R$ 1.731,68. Esse montante nada mais é do que o nosso valor futuro aí, o FV. O que ele está querendo aqui? Ele quer que a gente calcule aí o tempo da aplicação, ó. Determine o tempo. Então, ele quer o nosso N aqui, pessoal. Então, novamente aí, pessoal, vamos fazer aí com a calculadora financeira. Só que antes de fazer com a calculadora financeira, eu vou mostrar para vocês a fórmula que a gente teria que ter aí para calcular esse tempo. Está aqui, ó. Então, eu tenho na matemática financeira, se eu não for trabalhar com essa calculadora, fórmulas aí para poder fazer aí esse cálculo. Então, está aqui a fórmula, ó. Fórmula para calcular o prazo. Tá? Opa, deixa eu aumentar aqui. Então, ó, N, que é a fórmula para se calcular o prazo, vai ser igual ao quê? Ao logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Então, eu divido, calculo log. Eu somo 1 mais a minha taxa, a taxa que foi dada em percentual tem que ser trabalhada para a taxa unitária, e calculo log, e depois eu divido, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo na calculadora financeira novamente, para verificar como é que é muito simples, tá? Então, ó, limpando aí a memória da máquina. Por quê? Porque às vezes ela armazena aí, às vezes não, sempre ela armazena aqueles valores aí que foram registrados aí de cálculos anteriores. Então, é só avançar com as informações. A ordem aqui não vai fazer diferença, pessoal. Então, vou começar aqui, por exemplo, pegando a taxa. 4I, que é a minha taxa. Depois, valor presente, R$ 1.000. Então, eu digito 1.000, CHS. Por que o CHS? Lembrando daquele diagrama do fluxo de caixa aí, as entradas e saídas. Ó. Então, ele aplicou R$ 1.000, então saiu o dinheiro do bolso dele, setinha para baixo, valor negativo, e depois ele obteve aí os 1.731,68, setinha para cima. Então, 1.000 CHS, o CHS deixou essa função, ou esse valor aqui negativo, PV. E, por fim, o último valor aí, ó, 1.731,68, FV.
clico lá na variável que eu quero. Sempre ela será a última. Eu preciso de 3 informações para calcular uma quarta. Então, cliquei lá no meu N. Está aqui, ó. Ele já me deu aí 14. 14 o quê? Como a taxa foi dada ao mês, a taxa foi lá apresentada em 4% ao mês, o resultado aí do prazo será dado em meses, tá? Então, cheguei aí no meu prazo automaticamente, tá? Para calcular uma informação, eu preciso de ter 3 outras informações, ok? Vou limpar aí a minha máquina, apertando o FCLX, e vou demonstrar para vocês por que é importante essa questão aí de utilização do CHS, para diferenciar aí entre o valor presente e o valor futuro, ou as entradas e saídas. Se eu não utilizar essa informação, pessoal, o que acontece? A calculadora, ela, em sua programação, ela não entende aquilo como correto e ela vai dar erro. Então, ó, vou demonstrar esse cálculo refazendo aí essa operação sem usar o CHS. Então, 4 e 1000 PV 1731,68 FV. Apertei aí o N. Erro. Por que o erro? Porque eu preciso ter aí a, a representação do meu fluxo de caixa, pessoal, respeitando aí as entradas e saídas, tá? Então, sempre fiquem atentos aí a essa questão aí da utilização do CHS, quando você tiver que calcular aí, tá? Principalmente o prazo e a taxa, ok? Vamos para o terceiro exemplo aí, o terceiro exercício. Então, o investidor aplicou R$ 2.200. Então, ó, se ele aplicou, PV, 2.200. E após 7 meses, então, ele já me deu a informação do prazo, que N é igual a 7 meses. Verificou que o montante gerado era de R$ 2.492,62. Então, ele já me deu aí o nosso valor futuro. 1.492,62. O que ele quer? Ele quer a taxa. Então, ele quer aí a taxa, pessoal. Ele quer o I. Ó. Então, ele quer o I. Se eu não for trabalhar com a calculadora financeira, eu tenho que utilizar aí a forma para calcular a taxa. A forma para calcular a taxa está aqui, ó. Então, em vídeo anterior, eu expliquei para vocês aí a forma para calcular a taxa. Então, esse aqui é a nossa fórmula aí para calcular essa taxa. Repare bem, taxa em juros compostos, ela vai ser calculada da seguinte forma: raiz enésima de valor futuro dividido pelo valor presente, menos 1. Então, raiz enésima. O que é esse raiz enésima? O N aqui representa o nosso prazo. Se o prazo for 2, você vai ter que extrair a raiz quadrada de FV dividido por PV. Se o prazo for 3, você vai ter que extrair a raiz cúbica. Se o prazo for lá qualquer outro valor diferente, é essa raiz aí que precisa ser calculada, pessoal. Então, esse cálculo, em algumas calculadoras, ele já é bastante complicado, tá? Porque muita gente vai ter a limitação aí, a dificuldade de se fazer o cálculo para extrair essa raiz enésima, tá? Ou, se você não quiser trabalhar com raiz, tá? Você pode fazer o cálculo da seguinte forma, tá?
taxa vai ser igual a valor futuro dividido pelo valor presente, elevado a 1 sobre n menos 1. Esse 1 sobre n, pessoal, nada mais é do que o inverso do meu prazo. Então, aí eu elimino a raiz. Dividindo aí 1 por 2, por exemplo, se o prazo for 2 meses, daria meio, tá? Se o prazo for 4, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, eu vou dividir aqui e levar esse resultado a 0,25 e depois subtrair aí de 1. Ou posso usar a calculadora financeira, que é mais simples aqui, ó, que ela já vai me dar automaticamente aí aquele resultado. Então, vamos fazer esse cálculo aí na calculadora financeira. Tá? Então, está aqui, ó, já limpei a memória da máquina, vou lançar agora as informações. Ó. Primeira informação aí é do valor presente, é o capital que foi aplicado. Então, 2.200, CHS, porque saiu dinheiro aí, tá? PV. Depois vou lançar a informação do prazo, 7N. E, por fim, o valor futuro aí, 2.492,62. Esse é o valor futuro. Qual é a informação que eu quero? Não é a taxa? Então, é só clicar no I, que ele já me dá automaticamente aí a minha taxa, 1,8. Então, como o prazo aqui foi dado em meses, a taxa é ao mês. Então, cheguei aí ao meu resultado aí, descobri a taxa aí que ele obteve naquela aplicação, tá? Muito simples, pessoal. Mais um exercício aí, mais um exemplo aí para vocês entenderem. Tá? Então, primeira coisa é ler o enunciado, ver o que ele está dando e identificar o que ele está querendo. Uma aplicação financeira rende 2% ao mês a juros compostos. Então, ele me deu o prazo, ou me deu a taxa aí. Então, I é igual a 2. Determine o tempo mínimo. Então, ele quer o quê? Ele quer o valor de N. Determine o tempo mínimo necessário para que o capital dobre de valor. Então, olha só, ele não me deu a informação aqui do capital. Ele só quis que eu calculasse o tempo para que o capital dobrasse de valor. Então, na calculadora aí, pessoal, eu vou precisar de informações aí do valor presente e do valor futuro. Aí a condição aí que ele me dá é que seja dobrado. Então, eu vou colocar aqui um valor qualquer para o PV. Ah, vou botar R$ 250. O meu FV tem que dobrar. Ou seja, o valor futuro tem que dobrar. O dobro de 250, R$ 500. Tá? Se eu tivesse colocado aqui PV de 25, para ele dobrar, ele tem que estar valendo quanto? 50. Tá? Se fosse 2.500, meu PV seria de, perdão, meu FV seria de 5.000. Então, essa é a condição aí, que ele dobra, atendi a condição do enunciado, tá? Agora é só fazer aí os cálculos da minha operação na calculadora financeira, pessoal, tá? Então, novamente, se eu não fosse trabalhar com a calculadora financeira, eu teria que usar essa fórmula aqui, ó. N é igual ao logaritmo de FV dividido por PV, isso tudo dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Então, a gente quer evitar aí essa problemática e fazer o cálculo de forma muito simples. Então, já tenho as informações das variáveis. Reparem bem, eu preciso de ter 3 informações aqui para calcular uma quarta. Então, eu tenho as 3 informações. Tenho a taxa, tenho o meu valor presente e tenho o meu valor futuro. Agora é só fazer o cálculo na calculadora. Então, eu venho aqui e clico lá no FCLX. Por quê? Porque eu quero limpar a memória da máquina para que não fique nenhum registro da operação anterior. Aí, agora é só lançar as informações, pessoal. Tá? Então, eu tenho 2
E tem o meu capital, 25 CHS PV, tem o meu valor futuro, então 50 FV, e eu quero o prazo. É só digitar ali o N. Por quê? Porque eu já lancei as 3 informações que eu precisava. Então, 35, tá? 35 o quê? Meses, porque a taxa foi dada ao mês, pessoal. Muito tranquilo, tá? Então, vamos lá para mais um exemplo aí, pessoal. Deixa eu demonstrar aqui para vocês, ó. Então, a primeira coisa é ler o enunciado e identificar aí o que o problema está dando e o que ele está querendo. João aplicou um determinado valor à taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Então, ele já me deu aí a informação da taxa. E vai ser igual a 1,5% ao mês. Tá? Então, 1,5% ao mês. E obteve ao final deste período, esse período aí são 5 meses que ele me dá aqui, então N é igual a 5 meses, a importância de R$ 3.745, tá? Então é o nosso valor futuro. Ele já diz para a gente aí o seguinte, ó, que João aplicou durante 5 meses certo valor e obteve 3.745. Tá? Determinar o valor do capital que foi aplicado pelo João. Então, o que ele está querendo, na verdade, é o valor presente, é o nosso PV, pessoal. Tá? É o PV aí, é o capital que ele quer saber aí. Então, eu tenho também aí uma fórmula para calcular aí o valor presente. Eu sei que o valor presente vai ser igual ao meu montante, que é o nosso valor futuro, dividido por 1 mais a taxa elevada ao prazo. Na calculadora simples, como é que eu faria essa conta? Pegaria aí os 3.745, tá? Dividiria isso por 1 mais a minha taxa, 0,015, elevado ao prazo aí 5. Então, soma aqui, eleva e depois divide, tá? Então, vamos fazer essa operação lá na calculadora financeira. Muito simples. Já tenho as 3 informações aqui que eu queria, tá? E vou lançar aí essas informações aqui na nossa calculadora financeira para ter aí o cálculo, tá? Então, FCLX, limpei a memória da máquina. Então, vou lançar lá 3.745 FV. 5 N, que é o nosso prazo, 1,5 I, que é a nossa taxa. O que ele quer? Não é o valor presente? Então, eu clico na tela aqui, ó, do valor presente. Cliquei. Então, R$ 3.476,33, tá? Esse é o valor. Tá negativo por quê? Porque a calculadora, ela entende que eu tenho que respeitar aquele fluxo de caixa, pessoal, aquelas entradas e saídas. Então, quando ele fala aí que ele obteve, significa que vai estar disponível para ele 3.745. Para isso estar disponível, é preciso aí fazer a aplicação. E foi esse o valor aí que ele fez dessa aplicação, R$ 3.476,33. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no canal, tá? Para acompanhar aí os demais vídeos aí sobre matemática financeira, administração da produção, contabilidade de custos, tá? E outros temas aí que eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Um abraço a todos e fiquem com Deus e se cuidem aí por conta do coronavírus. Se cuidem aí por conta do coronavírus. Abração a todos e sucesso nos estudos.